Condomínios proíbem Airbnb por conta do coronavírus. E agora, o que fazer? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo Vilela e eu falo sobre o universo de aluguel por temporada aqui no YouTube. Então bem-vindo ao canal do Anfitrião. E queria convidar você para se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha caso você goste do conteúdo. E isso vai fazer com que você contribua aqui para o canal de forma voluntária e que todos saiam ganhando, tá bom? Quero aproveitar também e dizer que eu tô no Instagram também, falando sobre tudo o que está acontecendo nesse momento de coronavírus. E não só isso, né? É que agora a gente está mais focado nesses temas, mas sempre eu estou falando sobre esse universo de aluguel por temporada, Airbnb, Booking, etc. por lá também. Então, tá aqui em cima, @canal do Anfitrião, e você pode me acompanhar pelo Instagram também. Então vamos lá, o que tem acontecido por conta do coronavírus? Algumas cidades, elas estão fazendo uma proibição, mas não somente para Airbnb. Elas estão entrando ali em estado de calamidade pública, principalmente cidades turísticas, né? Então eu tenho aqui algumas cidades que já fecharam tudo, né? Ou seja, ninguém entra, ninguém sai basicamente. Gramado, Ubatuba, Ilhabela, Cabo Frio, entre outras cidades que às vezes as pessoas me mandam, né? Que são pessoas que fazem Airbnb lá e que não podem fazer por uma questão ali onde a cidade mesmo fez essa proibição de que não pode haver mais nenhum tipo de coisa aberta. Então os hotéis estão fechando, né, nesse período, as pousadas, etc. E não seria diferente para o Airbnb, né? Eu acho que essas cidades turísticas, elas tendem a ser fechadas mais facilmente do que cidades maiores. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito grande. Então eu acho muito difícil haver algum tipo de fechamento como essas outras cidades estão tendo. Mas nunca se sabe, né? A gente não sabe até que nível isso vai chegar. Mas de qualquer forma, o assunto desse vídeo é: se você tem o seu apartamento dentro de um condomínio e este condomínio está proibindo a locação, então eu vou falar um pouco sobre esse momento que estamos vivendo. Será que é correto? Será que não é? Até que ponto é válido ou não válido? Então eu vou refletir com você sobre isso. Primeira coisa é que não existe nenhum instrumento jurídico que permita que o síndico faça esse tipo de coisa. Porém, ele, como síndico, tem autonomia para tomar decisões que ele julgue importante diante de um cenário adverso, né? Então, se ele entende que é uma questão de precaução do condomínio, etc, etc e tal, para proibir esse tipo de locação, ok, é válido ele fazer isso. Se é certo ou não, a gente vai entender aos poucos, né? Não existe nenhum tipo de histórico onde favoreceu ou não favoreceu o condomínio nessa decisão, porque de fato é uma situação atípica. Então, essa questão jurídica, o síndico pode ou o síndico não pode, os dois estão certos. Tanto o proprietário que quer continuar, ele está certo em querer continuar, e o síndico também está certo em querer preservar aquele ambiente com as pessoas. Mas eu vou colocar alguns pontos para a gente refletir, e no final do vídeo eu vou falar o que eu acho que seria o melhor caminho entre o síndico e entre o proprietário, né? Para não haver esse tipo de conflito que está tendo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma matéria que saiu no G1 sobre um condomínio que está muito bravo, os moradores estão revoltados que o proprietário tem alugado o apartamento para pessoas estranhas, porque a alegação é essa, né? Uma vez que você está dentro do condomínio, se você aluga para uma pessoa que vem de fora, que vai ficar poucos dias, teoricamente, essa pessoa pode vir infectada. Só que pode ser que sim, pode ser que não. Então as pessoas ficam com medo dessa possibilidade de que a pessoa esteja infectada, né? Enfim, e que o melhor é que as pessoas que estejam naquele prédio, elas não tenham contato com pessoas novas, digamos assim. O que é uma bobagem no final das contas, porque quem garante que o morador que mora naquele prédio não vá sair para ir no mercado ou ir numa farmácia e volte infectado porque se contaminou no meio do caminho? Pode ser que ele mesmo infecte até o hóspede que for ficar lá. Então, eu acho válida a preocupação, mas eu acho que é exagerada. Eu acho que é um prato cheio para aqueles prédios que já não suportam fazer Airbnb
acharam alguma coisa para se pegar aqui e falar, não, achamos aqui um motivo para proibir por enquanto, pelo menos agora não tem. Realmente pode ser algo que os condomínios que já estavam ali meio resistentes a fazer esse tipo de coisa, acharam uma oportunidade para proibir nesse momento. Existem algumas medidas que os condomínios estão fazendo que eu acho super válido. Por exemplo, fechamento das áreas comuns, fechamento de piscina, academia, etc. Eu acho que tem que fechar mesmo. Isso sim, de fato, é um risco, né? Porque se o cara usa academia, depois chega outro lá e está infectado e vice-versa, isso de fato ameaça a questão da saúde dentro daquele condomínio. Então eu acho muito válido fazer esse tipo de ação, né? Agora, o trânsito das pessoas não necessariamente vai infectar, a não ser que você esteja no elevador, né? Uma pessoa com outra aqui, a outra pessoa espirra daquele jeito. Só que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas é muito fácil dizer que é melhor não ter as locações novas para evitar que essas pessoas contaminem as outras, né? Enfim, sempre vai ter esse tipo de desculpa agora. Inclusive, eu mesmo tive um hóspede que ficou em um dos apartamentos e ele queria uma parte de um reembolso porque ele falou que a piscina não estava disponível, a academia não estava disponível e quando ele reservou, ele de fato tinham fotos da academia, de restaurante, etc., porque aquele condomínio tem uma estrutura maior, né? Só que quando chegou lá, né, foi bem ali no começo dessa coisa da pandemia, ele se sentiu lesado, que as áreas estavam fechadas e me pediu um reembolso de uma parte do valor. Aí eu achei muito cara de pau ele fazer esse tipo de coisa, porque não é porque as áreas não estavam disponíveis por manutenção ou qualquer coisa do tipo, que aí sim ele teria razão. O problema foi que essas áreas foram interditadas por conta de segurança. Entendeu? E eu expliquei para ele e rejeitei esse reembolso. Eu achei muito, até meio mau caratismo do cara fazer esse tipo de coisa, porque não faz sentido nenhum. Não, o restaurante está fechado, o bar está fechado. É óbvio que está fechado. Basicamente é isso, não tem o que fazer. Se ele se sentir lesado e quiser ficar em um outro lugar, então ele que vá para outro lugar. Mas naquele momento, naquele prédio, não estavam disponíveis as áreas comuns. Sendo que eu acho que hoje, se qualquer prédio tiver com área comum aberta, muito provavelmente eles estão fora da casinha, eles precisam fechar as áreas comuns como norma ali de segurança, etc e tal. Uma outra coisa importante é o seguinte, por mais que o prédio não proíba a locação por temporada, não vai ter demanda suficiente. Então, se a preocupação é o fluxo de pessoas que vão chegar, vão sair, vai trocar uma diária, 2, 3, 4 diárias, não vai ter mais esse fluxo. Então, de certa forma, se você permite, né, ou seja, se você não faz nenhum tipo de restrição a esse tipo de coisa, ainda assim não vai ter um fluxo grande de pessoas por conta da demanda. Ninguém está viajando, ninguém está indo de um lugar para o outro como se nada tivesse acontecendo. Então, normalmente essas pessoas estão se deslocando por necessidade mesmo. Então, eu tenho algumas reservas de pessoas que ou reservaram para si mesmas porque estão ali na linha de frente, ou reservaram para alguém da família, para uma mãe que é mais velha, que quiseram deixá-la naquele imóvel especificamente, ou porque são pessoas que ficaram presas na cidade porque não conseguiram sair, não conseguiram passagem, não conseguiram formas de sair daquela cidade. Então elas precisariam estender ou ficar em outros lugares, né? Então tem que se pensar nessas coisas também. Não é o turismo ali que está acontecendo, ida e vinda normalmente. Mas no final das contas, qual que é o melhor caminho? Que eu acredito, tá? É uma opinião minha que eu acho que deveria ser conversado entre os proprietários e os síndicos, né? Então eu acho que dá para chegar no meio termo, que você tem, por um lado, o direito à propriedade, que esse direito à propriedade ele é inabalável, ou pelo menos deveria ser, né? Obviamente que existe um bom senso no direito à propriedade. Não quer dizer que só porque eu sou o dono de uma propriedade que eu vou fazer o que eu quiser sem regra nenhuma. Não é isso, né? Tanto é que, obviamente, se eu tiver um apartamento residencial, eu não posso colocar um consultório de dentista num prédio residencial, né? O direito à propriedade ele tem regras, mas o direito ele é exclusivo. Você pode determinar o que você bem entender para aquela natureza do imóvel. Então, se ele é residencial, você pode alugar da maneira que você bem entender, seja por temporada, seja locação de 30 meses, etc e tal. Lembrando que, pela lei do inquilinato, as locações, tanto por 30 meses quanto por temporada, elas têm basicamente o mesmo entendimento. O que vai mudar é a forma jurídica contratual. No de 30 meses você tem uma linha, um raciocínio de contratação diferente, e no temporada você tem uma linha de cobrança diferente, de contrato diferente, etc. Mas, perante a lei, são ambos inquilinos, né? Não existe essa diferenciação.
Então é mais um motivo para que o prédio não proíba locações por temporada. Mas tudo bem, houve essa questão de calamidade pública, etc. e os prédios estão se precavendo. Acho muito válido, acho legal. O que eu acho que deve ser feito? Se a preocupação é pelo fluxo de pessoas, em vez de eu alugar por diária, eu alugo por pelo menos 7 dias. A minha estadia mínima é de 7 dias, ou de 10 dias, ou de 15 dias, ou de 30 dias, porque aí você não restringe o direito à propriedade daquele proprietário, ou seja, ele pode continuar fazendo o que ele quer fazer, mas com uma regra de segurança por questão ali de saúde pública. Eu acho que esse é o melhor caminho que eu vejo hoje, né? Para essa situação. Agora você fala, mas eu vou processar meu prédio porque eles me proibiram. Não se sabe se você vai ganhar ou se você vai perder, porque não existe histórico disso falando sobre pandemia e uma ação que o condomínio veio a ter através do síndico. Porque querendo ou não, o síndico está preservando o bem daquele local. Né? Eu entendo, o bem maior, né, o bem coletivo sempre está acima do bem particular, mas pode ser muito de cabeça de juízo. O juiz pode falar, não, ó, realmente você não pode proibir, mas você poderia criar uma regra, que nem eu estou sugerindo, que você coloca dias mínimos ali para serem alugados. O juiz pode muito bem entender que de fato o proprietário tem razão, porque o direito de propriedade dele está sendo restringido, e também pode entender que o síndico está tomando uma decisão simplesmente por uma questão de saúde pública e bem comum, né? Não sei se é bom ou não entrar nesse conflito, mas eu acho que o meio termo é esse que eu falei e, enfim, acho que todo mundo acaba convivendo melhor dessa forma. Me fala aqui se o seu condomínio proibiu as locações ou restringiu as locações de alguma forma e se fechou as áreas comuns. Se você concorda, se você não concorda, o que você acha disso? Você entraria na justiça, não entraria? Você acha que é justo o prédio bloquear mesmo ou não? Você acha que você tem que ter a opção de locar se você quiser ou não? Enfim, me fala aqui o que você acha nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aí você vai saber toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai receber um e-mail, vai receber notificação no celular, então você vai estar sempre conectado aqui no canal, tá bom? E não esquece de ir lá no Instagram, canal do Anfitrião. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!